É isso aí, hoje estamos estreando esse podcast, né, o PodX, né, Conexões que Constroem Lideranças, e estou muito feliz porque, né, iniciando esse projeto aqui e ao meu lado aqui apresentando um amigo que a gente fez aqui nesse mundo do marketing, do posicionamento e da estratégia, Dr. Carlos Hayashida. Prazer, Carlos. Muito bom estar contigo aqui apresentando esse podcast. E é isso aí. Queria que você se apresentasse e falasse um pouco para nós aí da sua carreira, qual que é a sua área de atuação. Olá, amigos. Primeiro agradecer, uma honra estar aqui, Cleiton, a seu convite, estar participando, voltando uma mesa de debates, falando do que a gente gosta, que é da matéria política em si, em todos os seus entornos, com esse formato maravilhoso de falar e debater, trazer a informação atualizada, com pautas importantes para vocês que estão nos assistindo, que sempre que nos acompanham, trazer a melhor qualidade que a política de Mato Grosso tem. E então, feliz pela Casa Nova, espero que tenhamos sucesso. 2026 Amém. está logo ali, muitos feitos políticos, ainda não acabou a eleição de 2024, né? Nós, como juristas, ainda estamos todo dia debatendo, tendo várias ações de prestações de conta, de ação de cassação de mandato e etc e tal. Então, muito aquecido. Então, feliz, e desde já agradeço ter recebido o nosso convite estar aqui, mas trazendo já um convidado muito especial, um amigo, o nosso secretário estadual do PL, do partido do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, do senador Wellington, dos 4 deputados federais que o estado do Mato Grosso tem, de 2 deputados estaduais, 3 agora, né, que já migrou também, já virou prefeito, e Federal. falar também um pouco de todo esse processo que desencadeou Sim. com esse resultado que o PL teve nas eleições de 2024, que credencia ele para ser protagonista de 2026. Então, meu muito obrigado, Zé, de estar aqui, falar de política com você, que é um mestre para todos nós que acompanham política no Mato Grosso. Antes de passar para o Zé, doutor, eu queria só fazer uma breve apresentação aqui, né? José Márcio Guedes, né? Sim. Atual secretário-geral do Partido PL, como o doutor aqui comentou, mas já foi também ex-vereador aí de Rondonópolis, ex-chefe de gabinete, né, do ex-governador Blairo Maggi, secretário adjunto, né, do partido, ele do Transportes. Transporte e Infraestrutura, né, É Sinfra, isso? e pré-candidato a deputado estadual. Essa é a jornada, né, Zé? Então eu queria que você, né, passando agora para você, você Sim. comentasse um pouco sobre essa jornada sua e fazer essa apresentação. Não, maravilha. Primeiro, agradecer demais, né, o privilégio, a honra, a alegria de estar podendo participar de um projeto que tem tudo para dar certo. Aliás, já deu certo, né? O nosso estado de Mato Grosso é muito carente, né, de trabalhos sérios, né, como esse que vocês se propõem a fazer, né? Então, não tenho dúvida nenhuma do sucesso disso, e que, se Deus quiser, esse trabalho aí de criar conexões para construir lideranças políticas, isso vai dar certo. Esse tema é muito atual, muito pertinente, né? Aquilo que o trabalho de vocês se propõe a fazer, que é fazer um debate político, né? Exato. Levando as informações para as pessoas e dando oportunidade, né, para aqueles que têm projetos para melhorar o nível da política no estado de Mato Grosso, tenham a oportunidade de vir aqui e se expressar. Portanto, Carlos Hayashida, Cleiton, né, são pessoas que a gente já conhece, né, sabe da seriedade. O Hayashida já é de longa data, né, parceiro, amigo, tem uma militância na política, né, e fora, né, da política, no âmbito mais profissional, por advogado que é do ramo do ramo eleitoral. Então, compreendem, né, tanto a Cida como o Cleito compreendem o processo, né, tem noção daquilo que é realmente o processo eleitoral. E a gente está aqui para debater. Já de antemão peço desculpa, eu estou no início, né, de um resfriado, né, e às vezes a voz embarga
um pouco aqui, mas estou à disposição aqui para esse nosso bate-papo, que eu acho que vai ser bastante proveitoso para todos nós. Maravilha. Doutor, queria primeiramente já fazer, né, aqui para a gente começar esse bate-papo, uma pergunta que eu acho que é bem pertinente. Como que foi essa transição sua, né? Você, de ex-vereador, você já foi ali para ocupar cargos estratégicos dentro de um governo estadual. Tá, primeiro, eu queria restaurar aqui, restabelecer aqui um pouco da minha história política. Eu sempre gostei, né? Eu venho de uma família de tradição política lá do estado de Goiás. Meu tio foi vereador, tenho meus primos prefeitos, vereadores também. Então, assim, a minha infância foi meio que inserida, né, num ambiente político. Mudei para Mato Grosso com 15 anos de idade e aos 17 eu comecei a trabalhar na prefeitura de Rondonópolis, no ano de 1983. Sendo que em 1982, lá em Rondonópolis, nós tivemos uma eleição que foi um marco histórico, né? Foi quando o Carlos Bezerra ganhou a eleição sozinho, né, de 3 outros que estavam concorrendo com ele. Então, foi uma eleição que, na verdade, aquela eleição projetou o Bezerra para ele conseguir ser governador em 1986. Na eleição de 2000, aliás, de 82, eu não, embora fosse de menor, nem votasse ainda, mas eu já estava inserido no processo ali, eu não ajudei Carlos Bezerra. Mas Bezerra venceu aquela eleição e, naquele momento, isso é o início da minha vida, tá? Da minha vida na política. Eu cursava técnico em contabilidades e o Bezerra, eu me lembro, Bezerra contratou uma equipe de Goiânia para fazer o que chamava de auditoria, né, nas contas e na administração do prefeito anterior. E a prefeitura abriu um teste seletivo para contratar estagiários que estivessem estudando contabilidade. E eu fui selecionado, né? Não teve uma indicação política, não teve nada, mas eu fui lá, prestei, fiz o seletivo, fui selecionado e fui trabalhar na prefeitura. Com 30 dias que eu estava trabalhando na prefeitura, eu já fui contratado, né? Eles me identificaram lá, né? Viram qualidades, potencial no meu trabalho, já me contrataram e a partir dali eu comecei a ser funcionário da prefeitura, né? Então a minha história na política começa aí, e aí eu dentro da prefeitura, o Bezerra já entrou na prefeitura no primeiro dia que o Bezerra entrou na prefeitura de Rondonópolis, ele já entrou se lançando candidato, né, a governador para 1986. E aí eu costumo dizer o seguinte, que de 82 até hoje não teve nenhuma eleição no estado de Mato Grosso, no município de Rondonópolis, que eu não tivesse participado. Algumas eu disputei, né, mas todas eu trabalhei, às vezes em posições mais importantes, ou às vezes menos importantes, mas o fato é que eu participei. Então a minha história política começa lá, em 1982, e nós já estamos falando de mais de 40 anos, né? Então são 40 anos dedicados à política aqui no estado de Mato Grosso. Então, assim, é uma vida, né, ao longo deste período, sempre me preparando. Eu sei que eu já sabia, lá em 1982, já sabia que um dia eu ia ser vereador de Rondonópolis, né? Tive a oportunidade de ser vereador a primeira vez em 1988. Não quis ser, declinei do convite, inclusive feito pelo Bezerra, que já era governador, queria que eu fosse candidato a vereador. Eu não quis exatamente porque eu achava que não estava preparado para aquele momento, e foi a melhor coisa que eu fiz, né? Que muito jovem ainda e tal, talvez eu não tivesse conseguido desenvolver o trabalho que eu desenvolvi, que eu acho que foi muito bom para a cidade. Deixei isso um pouco mais para frente. Quando veio 2000, na eleição de 2000, eu me elegi, e aí fui o vereador mais votado do meu partido, né? Na época,
eu fui eleito pelo MDB e com 1.810 votos, né? Na minha reeleição, já em 2004, eu tive 2.644 votos. Na minha segunda reeleição, ou seja, já em 2008, embora eu tivesse obtido 2.527 votos, mas eu fiquei na primeira suplência. Nós montamos uma equação muito mais com vistas a garantir a reeleição na época do prefeito Adilto Sacchetti. Aí eu já estava no PR, mas eu fiquei na primeira suplência e foi exatamente aí, né, em reconhecimento, né, a esse trabalho que a gente fez. Em 2006, eu já tinha sido escalado pelo Blairio para coordenar a reeleição dele na região sul. O Blairio se elegeu, foi quando o Jaime Campos se elegeu também. Então a gente já tinha essa história. Quando eu fiquei na primeira suplência, em 2008, foi aí que Blairio me convidou. Falou: olha, eu quero que você vá para Cuiabá, né? Então, assim, ele ainda brincou, né? Eu sei que é brincadeira, mas para mim é motivo de orgulho isso. Ele falou: ó, você vai lá para Cuiabá, você vai ser o que você quiser lá em Cuiabá, né? Eu sei que ele estava sendo gentil comigo e querendo me afagar naquele momento que eu tinha perdido a eleição. É claro que isso não ia acontecer e nem eu tinha realmente essa pretensão. Mas foi quando eu cheguei, e aí eu cheguei aqui, ele me falou: ó, vai lá e no dia 12 de janeiro você vai lá em Cuiabá. E eu cheguei aqui em Cuiabá, não sabia nem o que eu ia pedir para o Blairio. Eu não tinha ainda uma inserção no governo do estado, não sabia o que era, o que o estado tinha, né? Qual o perfil que eu poderia me encaixar. E aí eu cheguei aqui, falamos de outras coisas, falamos de Secretaria de Educação, falamos de Sinfra, falamos de outras secretarias, e o Blairio falou: não, assim, eu quero, já que você não tem um local específico que você queira atuar, eu quero te fazer uma proposta. Eu estou querendo desmilitarizar o meu gabinete, né? Eu tenho aqui o meu chefe de gabinete é um coronel, o meu ajudante de ordem é outro coronel, né? Eles vão continuar prestando serviço aqui, eles são brilhantes no que eles fazem, mas eu vou colocar um na secretaria, na Casa Civil, e vou colocar o outro na Casa Militar, e eu tô te convidando para você ser meu chefe de gabinete aqui. Vai dar uma politizada mais no governo e tal. Eu, assim, fiquei muito honrado com o convite, e foi quando eu aceitei esse convite. Eu posso dizer que ali foi o início da minha inserção na política estadual. De lá para cá, sem dúvida nenhuma, minha vida foi outra, né? Mas Blairio se desincompatibilizou, né, no ano seguinte, em abril do fim, nesses dias por agora, né, finalzinho de abril, ele se desincompatibilizou para se candidatar ao Senado, e nesse período eu também saí do Estado, e aí a gente já começou um trabalho de organização, né, da eleição do Blairio e da reeleição, né, do governador Silval. E foi o que nós fizemos, nós trabalhamos, e passado este período, Silval me convidou e eu vim, trabalhei no governo como secretário de transporte na área de pavimentação urbana. Fiquei os 4 anos e terminou o mandato. O Wellington, em 2014, se elege senador e me convida, né, para assumir a chefia do escritório dele no estado de Mato Grosso, e assim já se vão mais de 10 anos e eu estou lá até hoje, né? Em 2016, mais ou menos, eu assumi já a Secretaria-Geral do partido, o Wellington presidente estadual e eu já secretário. Então, essa construção partidária que nós fizemos aí, toda ela eu posso dizer que eu participei desde o início. É claro que, né, esse cenário mudou muito. Eu costumo dizer que o PL teve altos e baixos, né? O PL, na época que Blairio era governador, nós tínhamos 6 deputados estaduais, 2 deputados federais, o Hélio Homero, né? Depois disso, com a saída do Blairio, houve um esvaziamento. Na eleição de 2014, é bom a gente relembrar aqui, o PL elegeu 5 deputados estaduais, né? 5 deputados estaduais. Com a eleição do Pedro Daques e aquele terror todo, né, que foi instalado
instalado no governo, daquele período de caça às bruxas, né, os nossos deputados da época, todos eles procuraram, né, saíram do PL e procuraram se acomodar em partidos que fossem mais próximos do governo Pedro Táxi. E o Pedro Táxi, naquele momento, ele já elegeu o Wellington também como principal adversário, como de fato era, né? Tanto que veio para a eleição, na eleição de 2018, o Wellington foi candidato a governador, ganhou dele, né? Ganhou do Pedro Táxi. Perdemos a eleição para o Mauro, mas o Wellington ficou em segundo lugar e ganhou a eleição do governador Pedro Táxi. Então, o PL já foi um partido grande, voltou a ser, aqui no estado, um partido pequeno, sem representatividade. Tinha o Wellington como senador, mas não tinha deputado federal e também não tinha deputados estaduais. Mas, a nível nacional, o PL sempre foi um partido médio, né, com 44 deputados estaduais, né, nós tínhamos quatro senadores, então era já um partido médio. Com a chegada do presidente Bolsonaro, nós voltamos a ser um partido grande de novo. E aí, enfim, eu não sei, eu continuo. Aí vai na onde eu queria Exatamente. até fazer a abordagem. Eu queria dar oportunidade para você. É bom ouvir, até para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores conhecer, porque exatamente é que veio a minha pergunta, né? Muito se fala do crescimento do partido por conta da questão do bolsonarismo no estado do Mato Grosso, por ser um partido de direita, ou um partido não, um estado de direita, um estado extremamente do setor produtivo, né? Principalmente o agro, mas aqui até o reconhecimento do trabalho da função que você exerce, né? Eu já fui secretário de partido e brinco até, mas com toda sinceridade, na brincadeira, que quem carrega o piano realmente é o secretário, né? O secretário que acaba sendo o dono da ata, o dono da administração. A parte administrativa, a parte burocrática do partido, né? O dia a dia, na relação com as comissões provisórias, né? Dos municípios. O principal articulador, né? Dentro o presidente é importante, mas ele tem uma missão mais representativa, né? Então diga-se de passagem, o nosso presidente Fernandes faz muito bem isso, né? Ele também estabelece uma boa relação com todo mundo, mas no dia a dia mesmo quem faz aquele elo, né, no estadual e os municipal e essa aliança. E aí, Zé, a indagação até no trabalho seu, e você acabou citando o Ananias também, que eu coloco muito assim, muitos colocam os resultados das campanhas que teve agora em 2024, as figuras políticas e o Bolsonaro, da Flávia em Várzea Grande, do Cláudio Paisagista em Rondonópolis, o próprio Abílio em Cuiabá. Mas a gente que gosta de política e estuda, a gente vê o trabalho que vocês fizeram, você junto com o Ananias, principalmente nessa composição nos municípios, que eu acho que foi o grande desafio. Até brinco que deixei de ser dirigente de partido, que é um trabalho que eu não tenho saudade, né? Vocês, com toda essa história que você colocou, de já ter um partido com o senador da República já posto no estado, e agregar, como agregou muito bem, e na grande maioria dos municípios, você acabou tendo um resultado, né? Primavera do Leste também, com o Sérgio Manique. Então, eu queria que você falasse esse papel seu nessa composição do PL já existente com a recepção dos bolsonaristas para a eleição municipal. Tá, eu queria começar, para a gente chegar nesse ponto aí, eu acho que vale a pena aqui a gente fazer uma retrospectiva aqui, dizer o seguinte, que o que nós somos hoje, o que o PL é hoje, é resultado da expectativa da população brasileira, né? Que nós aqui do Mato Grosso, nós estamos talvez... representamos um pouco mais isso por conta do estado conservador que nós somos, né? Por conta da nossa gente, por conta do nosso povo. Agora, tudo isso, na verdade, começou lá em 2013, quando daquelas manifestações de rua, né? E aí a mídia, né? A grande mídia que não queria dar voz, né, e não queria externar o verdadeiro motivo por conta de que porque as pessoas estavam se manifestando, às vezes trazia, centenas, milhões, milhares de pessoas se manifestaram hoje por todas as ruas das cidades brasileiras aí por conta do reajuste de 10, de 20 centavos na passagem de ônibus. Ora, ninguém estava ali reclamando por causa de 10, de 20 centavos na passagem de ônibus que lá de São Paulo.
Nós estávamos ali na rua naquele momento, a população brasileira estava ali na rua naquele momento, se manifestando contra um sistema, né, que estava vencido, um sistema que estava sendo nocivo à população brasileira, né? A população, desde aquele momento, já começou a manifestar que queria mudanças, né? E aí surgiu Jair Messias Bolsonaro, que percebe isso, diferentemente de vários políticos do Brasil que não perceberam isso, né? E a história está aí, a história de esses políticos que não compreenderam este momento que a população estava querendo, esses políticos, muitos deles já nem estão mais hoje, né, entre os políticos brasileiros, mas aí o Bolsonaro percebeu isso e trouxe essa mensagem de ser contra o sistema, essa mensagem de dar esperança, né, ao povo brasileiro, essa mensagem de que nós precisamos fazer diferente. E quando ele coloca a sua candidatura para a eleição de 2018 e vence a eleição, ele passa a mensagem de quê? De que é possível a gente mudar, é necessário que a gente mude, né? E aí ele fez um enfrentamento no sistema. Onde foi, no meu entendimento, o nível de dificuldade que nós tivemos? Que Bolsonaro se elege lá em 2018 em um partido que não tinha, né, muita representatividade a nível nacional, não tinha um alicerce, não tinha uma história, né, dentro do Congresso Nacional. Bolsonaro ficou sem sustentação política, tanto na Câmara Federal como no Senado. Então, os enfrentamentos que Bolsonaro teve que fazer para fazer valer a expectativa, para corresponder à expectativa que a população brasileira tinha nele, ele teve que fazer esses enfrentamentos sozinhos. Então é aquela história, enfrentou o sistema se armou contra ele, e aí veio a eleição de 2022, Bolsonaro perdeu a eleição para o sistema. Todos nós sabemos que Bolsonaro foi vítima do sistema, né? Então, neste momento, eu costumo dizer que ali, né, o PL teve uma... E aí Bolsonaro já estava filiado no PL, Bolsonaro se filiou no PL no dia 30 de novembro de 2021, né, já disputou a eleição de 2022 no PL. Naquele momento, nós não tivemos uma vitória eleitoral, mas nós tivemos uma vitória política. Porque o legado defendido pelo Bolsonaro, né, as mudanças defendidas pelo Bolsonaro, a necessidade de se ter uma política diferente neste país, este legado ficou. Este legado ficou e ficou representado nos 99 deputados que foram eleitos pelo PL em 2022. Aqui no estado de Mato Grosso, nós nunca tivemos um resultado eleitoral onde um partido só elegesse 4 deputados federais, né? Então, dos 99 que estavam lá em Brasília, só Mato Grosso contribuiu com 4. Ou seja, é pouco? Não, é a metade, é 50%, né, do que nós podíamos fazer, e esse 50% a população de Mato Grosso entregou, né, lá em Brasília para defender as nossas pautas. Além dos deputados federais, a única vaga que tinha em disputa de senador foi eleito. O Wellington se reelegeu em 2022 com uma votação proporcional, uma das maiores do país, né? Dos senadores eleitos, reeleitos, né? O Wellington foi em primeiro lugar na votação proporcional. Dos eleitos naquela eleição, o Wellington ficou em segundo lugar, perdendo para o Camilo Santana em termos de percentuais, entendeu? Proporcionalmente falando, obviamente. Então, quer dizer, o PL deu a demonstração, a população, né, em geral, do Mato Grosso e do Brasil, deram a demonstração de que nós queríamos fazer diferente. Então, nós, do PL aqui, e aí entrando objetivamente na sua resposta, Hayashida, nós do PL aqui, nós percebemos isso. Nós percebemos esse sinal que a população estava dando. E aí eu me lembro que eu chamei o senador Wellington, chamei nosso presidente Ananias, e disse para eles o seguinte, falei, gente, o nosso projeto é muito forte. Nós temos uma liderança nacional extremamente consolidada. A eleição está aí, mostrou isso. O resultado da eleição também disse para nós que aqui em Mato Grosso nós temos um potencial enorme. Então, amigos, nós vamos ter daqui 2 anos uma eleição municipal. Se o partido que já tem esta força,
se já tem este projeto nacional forte, que a gente, se Deus quiser, vai construir um projeto estadual forte. Se o partido ajudar, nós já temos a vontade das pessoas, se o partido ajudar, nós podemos construir um resultado que seja extremamente positivo lá para as eleições de 2024. Foi exatamente o que aconteceu, né? Eu e Ananias, nós viajamos muito, nós trabalhamos dia e noite, recebíamos 4, 5, 8 caravanas. Todo mundo queria o PL, né, Zé? Todo mundo queria o PL. Esse é um outro trabalho que nós tivemos que fazer, né? Porque o PL virou a bola da vez, mas nós queríamos um partido que fosse grande, que fosse forte, mas que não fosse um partido inchado. Nós queríamos crescer com qualidade, né? Eu dizia algumas vezes, falei, olha, nós não vamos prostituir o PL, nós não vamos colocar aqui no PL quem não defenda as nossas pautas, quem não tenha no seu DNA as mesmas convicções que o nosso presidente Jair Bolsonaro defende. Um pouco partindo para essa mensagem que você acabou de falar aí, né? Não prostituindo, e também trazendo um pouco provocativo, nós sabemos que na primeira eleição do Bolsonaro, muitos foram também na onda dele, né? Que hoje não está mais junto com ele, inclusive muitos, né, foram até contra muitos projetos deles, saindo do apoio, né, com o Bolsonaro, mas aproveitou a onda bolsonarista, conservador, que na época se instalou. Uhum. Em 2022, né, também teve isso, mas já um pouco mais controlado, talvez pelo PL já está ali inserido e mais bem organizado também. Mas você viu esse movimento que foi, né, grande, que, igual você falou, se estabeleceu no Mato Grosso, né, com o partido, nível nacional. Você acha que, nesse sentido, você acha que agora, né, partindo para daqui 2 anos, você acredita que está se instaurando ali tem muita gente que a gente vê querendo se movimentar para o PL, justamente por esse movimento conservador ou bolsonarista, que muitos falam. Você acha que tem esse movimento? Você acha que isso é um pouco prejudicial? Como que você vê isso? Trazendo pelo lado provocativo, porque a gente vê que no início teve muito isso com o Bolsonaro, né? Muita gente que foi na onda, super votado, maior, e depois saiu fora, deixou, né? Aproveitou e saiu fora do apoio. Cleiton, eu não acho que seja ruim, não. Eu acho que dentro do PL tem muita gente boa, e eu sei que tem muita gente boa que está fora do PL, que quer estar, e tem muita gente boa que merece, inclusive, estar dentro do PL. E o nosso trabalho, enquanto dirigente partidário, é exatamente isso: construir essas lideranças fortes, construir uma chapa que seja representativa, que realmente possa contribuir, né, na defesa das nossas pautas, e para que a gente possa efetivar, né, consolidar cada vez mais um sistema com viés ideológico voltado, né, para a direita, voltado a defender os nossos princípios, né? Nós estamos numa luta árdua contra um sistema que já está consolidado, perpetuado neste Brasil, né, há muitos anos, há décadas, né? E aí dá para, se a gente for falar da história aqui, da própria colonização, né, brasileira, a gente já vem de um resultado onde a tese da vantagem pessoal, do benefício próprio, ela imperou neste país, né, por muitos anos. Então, se tem um legado que Bolsonaro deixou, foi assim, para mim, se Bolsonaro não tivesse feito 1 metro de asfalto, se Bolsonaro não tivesse feito uma sala de aula, se Bolsonaro não tivesse feito nenhum hospitalzinho, se Bolsonaro não tivesse feito nada, só o fato dele ter interrompido, né, aquele ciclo nocivo, né, que tanto nós perdemos, né, principalmente nos nossos valores éticos e morais. Se Bolsonaro não tivesse trazido, não tivesse interrompido, não tivesse trazido a oportunidade, aquele sentimento que a gente pode, que a gente deve, que nós conseguimos fazer diferente, hoje nós não estaríamos vivendo o momento que nós estamos vivendo hoje. Então, o PL está de portas abertas para todos aqueles que têm essas mesmas convicções que nós. O nosso presidente Ananias fala com muita sabedoria, dizendo o seguinte, que aqui no PL a gente tem espaço, inclusive, para os arrependidos.
né? Quem estava Ele, lá, ele fala uma frase bacana, até é, decorei, né? é, Aceitamos os convertidos, mas não queremos os os enrustidos. embutidos. Os arrependidos podem vir, que aqui, né, aqueles que querem contribuir para esse processo, né, de construção que o PL se propõe a fazer, seja bem-vindo. Agora, aqui não tem lugar para os enrustidos. Então, mas esse é um processo de depuração que a gente vai fazendo aos poucos. Eu acredito até, Zé, já aproveitando essa fala sua, que analisando friamente o processo eleitoral de 2022, eu acho que faltou até um pouco de inteligência da campanha do Bolsonaro, e não só deles lá, o Núcleo Central, eu digo até a nossa militância no Mato Grosso. Muito se brigava dentro das lideranças bolsonaristas quem era o mais bolsonarista. Exato. E exigindo 100% daquele. E acabamos esquecendo que campanha que ganha é voto. Isso. Então, o voto do de centro, do de centro-esquerda, tinha que trazer. E ficou muito as lideranças querendo provar que era mais Bolsonaro do que o outro. E acabou perdendo isso. Então, eu acho que é uma inteligência grande, sim, na questão eleitoral, saber receber esse pessoal, porque tá aí o resultado de 2022. Faltou mais do que 51% do Bolsonaro. Exatamente. Então, com essa expectativa que aí nós fomos para campo, nós trabalhamos, né, e nós formamos o partido em mais de 130 municípios, né, mato-grossenses, e veio o resultado da eleição, né? O resultado da eleição foi um resultado muito, extremamente satisfatório. Veja, nós elegemos 206 vereadores, elegemos 23 vice-prefeitos, elegemos 22 prefeitos, em números absolutos, 22 prefeitos talvez não seja um número grandioso, mas População do estado. nós elegemos os prefeitos das principais cidades, né? Veja, e nós podemos dizer com garantia que mais de 47%, né, da população do estado de Mato Grosso, nesse momento, está sendo administrada por um político filiado ao PL, né? Então, isso, obviamente, nos traz muita responsabilidade, né? Mas nos traz também o sentimento de que a população está confiando, né, no projeto liderado pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, no projeto aqui no estado de Mato Grosso para as eleições de 2026 liderados pelo senador Wellington Fagundes, né, pelo deputado Medeiros, que será o nosso candidato a senador, e isso nos motiva e nos traz a responsabilidade que nós precisamos construir uma chapa competitiva, né, de deputados federais. Nós precisamos voltar para Brasília com quatro deputados federais. Nós precisamos eleger uma bancada de deputados estaduais. Eu penso que se nós elegemos na eleição passada 4 deputados federais e elegemos somente 2 deputados estaduais, aí nós erramos aí, né? Ô Zé, eu já vou até entrar nisso, até nesse erro que você está apontando, que eu sei que você vai falar disso, mas já queria até aproveitar a deixa já. É nítido isso, que vocês pilotaram o projeto de federal, abriu, não teve medo, méritos também do movimento partidário, para o próprio Medeiros de trazer o Abílio, do Barbudo, da Coronel Fernanda, a aceitar a Malha e o Abílio mesmo, a Malha, né? Que acabou deixando, mas aceitou, o pessoal não ficou botando dedos, e daí o resultado com 4. E deputado estadual, houve aquela questão toda que seguraram ali para o pessoal que tinha mandato. Hoje, já até passando um pouco para frente a tua resposta também, hoje o PL muda diferente, vai receber vários deputados de mandato que estão querendo e cogitam ir para o PL, ou vai haver aquela restrição novamente dos eleitos? Não, já é decisão, né? Decisão tomada pelo nosso presidente Ananias, assim, que as chapas dentro do PL, elas serão discutidas no âmbito da executiva estadual, né? E não vamos aceitar reserva de mercado, né? O que aconteceu foi o seguinte: nós estamos construindo uma chapa de deputados estaduais, e aí fulano de tal, a liderança tal, quer filiar no PL, aí vinha um deputado e vetava. Porque, com medo do quê? Daquela liderança ter mais voto do que ele e ele perder, né? E ele ficar de fora. Então, fizeram isso
Resultado, nós fomos para uma eleição com uma chapa fraca, né? Onde eles achavam que aqueles que estavam ali eram suficientes para reeleger os três, né? Nós poderíamos ter lançado 5, 6, 8 candidatos a mais, no entanto, não conseguimos preencher a chapa, e eles próprios, um deles foi penalizado por isso, né? Nós fomos para a reeleição com 3 deputados estaduais e só conseguimos reeleger 2. Um deles ficou de fora, quer dizer, provou do próprio, né? Do E com próprio muito voto, né? E com muito voto. E com muito Né? voto. Então, se nós tivéssemos aberto ali para mais 1, 2, 3 lideranças, hoje talvez o PL pudesse ter, né, às vezes 4, 5 deputados estaduais. Né? Mas esse erro o partido não vai cometer mais, isso já está deliberado pelo nosso presidente Ananias, e a ideia do partido é fazer aquilo que é lógico, ou seja, garantir representatividade, né, das entidades organizadas no estado de Mato Grosso, formar uma chapa que seja, do ponto de vista regional, representativa, né? Não adianta nós termos 2, 3 candidatos a deputados no Araguaia e aí a gente não ter representatividade lá na região noroeste. Né? A gente tem lá no norte 4, 5 deputados e na região oeste não ter. Então, sim, nós vamos formar o partido, né? E felizmente nós temos quadro suficiente para isso, para garantir a representatividade eleitoral e regional. É esse o trabalho que o presidente Ananias está liderando, tanto a nível estadual quanto a nível federal também. Né? E eu penso que eu penso não, eu não tenho dúvida nenhuma que o PL vai ter a melhor chapa de deputados federais e nós vamos ter também a melhor chapa de deputados estaduais, né? O que a gente chama de, nós vamos ter, obviamente, as principais candidaturas, né? São os deputados já eleitos, né? E eu estou falando de Catani, estou falando de Eliseu, Faisal, né? Que está se propondo a filiar, né? E aí depois vem um outro pelotão que não se diferencia muito desses que têm mandato. Estou falando de Tianda Saer, estou falando de Samanta, estou falando de Hanali, estou falando de Luciana Horta, lá de Rondonópolis, que foi a vereadora mais votada. Alcindo. Foi a doutora Luciana, ela foi a vereadora mais votada proporcionalmente, inclusive, do que a Samanta. Samanta teve 2,33% dos votos, a doutora Luciana, lá em Rondonópolis, teve 2,93%. Então, quer dizer, ela não é a mais votada do estado, né, de Mato Grosso, que tem um vereador do PL, inclusive lá de Sapezal, que teve quase 10%, né, dos votos lá de Sapezal. Então, proporcionalmente, acho que ele é o mais votado do estado. Mas veja que a nossa chapa é uma chapa competitiva. Você lembrou do Alcino, ex-prefeito lá de Pontes Lacerda. Nós temos o ex-prefeito, né, Abimael, lá de Vila Rica. Nós temos o ex-prefeito de Itaiangá, o Edu Pascosco. Nós temos o ex-prefeito de General Carneiro, que quer ser candidato. Lá em Rondonópolis tem mais o presidente da Câmara, Paulo Chu. Tem a deputada Kalinka, né, que todos eles tiveram votação expressiva. Né, e eu estou também construindo essa minha pré-candidatura dentro do partido com vistas a contribuir para essa chapa e tantos outros, né, que estão aí. Eu penso que nós temos lá em Juína, nós temos o irmão Jeremias, né, que é vice-prefeito, quer ser candidato a deputado estadual, a vereadora Luísa também quer ser. Então, quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma. Nós vamos ter a nossa chapa vai ser o que se diz a chapa mais parelha que possível, que vocês vão ter oportunidade. E espera eleger quantos nessa matemática, Zé? Com esse time todo? Eu acho que nós elegemos 5 com possibilidades reais de eleger 6. Veja, se nós vamos eleger 4 deputados federais, ou numa pior hipótese, se nós vamos eleger 3 deputados federais, imagina, para cada deputado federal, é natural que se eleja 2 estaduais. Pela Constituição, uma vaga de federal tem 3 de estadual, né? Exatamente, né? Essa regra, né? Na matemática talvez ela não feche. Mas é lógico, é possível, né? Para cada 2 federais a gente eleger
para cada deputado federal, a gente eleger dois estaduais. Então, nessa ótica, se nós esperamos eleger 3, 4 deputados federais, aqui, se a gente imaginar a eleição de 5, 6 deputados estaduais, não é uma coisa fora da lógica. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo aí, que é resultado, obviamente, né, daquilo que nós falávamos lá na construção do partido, lá nos municípios, que a eleição de 2024 é a base para a eleição de 2026. Que você vejo que você é um defensor assim de uma estrutura bem consolidada partidária, né? Eu vi que você tem defendido a parte das bases municipais, dos jovens, justamente buscando fortalecer isso. Eu sou defensor do planejamento. Eu sou defensor da estratégia. Eu sou defensor da razão. Eu sou defensor de montar o partido para representar aquilo que as pessoas esperam de um partido político. Eu acho que nós temos que apresentar os candidatos que têm propostas que atendam os anseios e a expectativa da população. Não adianta você querer insistir, caminhar na contramão daquilo que as pessoas querem. O grande erro dos partidos e o grande erro dos políticos é insistir na contramão daquilo que as pessoas esperam. Ouvi o que a Rô está falando, né, Zé? Exatamente. Mas falando mais do seu projeto pessoal agora, né? Você falou aqui, contou a história sua pra gente. Para quem não te conhece, vai passar a te conhecer bem. Eu, particularmente, acho, ele nesse time todo que você falou, o perfil da sua candidatura é uma candidatura muito interessante para o partido, porque a gente está vendo vários candidatos de narrativas fortes, de defesa de pauta ideológica bolsonarista, mas, de fato, poucos candidatos representativos que têm esse trabalho e até esse dom que você tem de saber articular, atender a base, conversar, trazer o resultado, enxergar o executivo por toda essa experiência que você passou. Mas a pergunta é mais no seguinte sentido: depois de tanto tempo, 40 anos, que você deixou lá de vereador, que já foi uma escola, por que agora o Zé Márcio voltar à disputa do mandato eletivo? Bom, eu às vezes, quando eu respondo perguntas como essa sua, às vezes até me emociono. Mas a verdade é o seguinte: eu costumo dizer assim, que eu fui vereador num período muito difícil, né, do sistema. Na época que eu fui vereador, as pessoas não avaliavam, né, os políticos pelo conteúdo, pelo seu preparo, pela capacidade de entrega do político. Eu me lembro que quando eu decidi que eu ia ser candidato, com as pessoas que eu conversava, as pessoas falavam assim: mas você tem dinheiro para ser candidato? Você vai dar conta de bancar uma eleição? E eu falava assim: cara, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho muita vontade. Eu não tenho dinheiro, mas eu sei que eu posso ajudar no debate. Eu sei que eu posso ajudar a contribuir para construir uma sociedade melhor, entendeu? Mas eu ficava, poxa vida, mas e se eu não tiver o dinheiro, né? Mas eu fui, né? Eu fui para a campanha e naquele momento o meu partido me deu estrutura e eu posso dizer que eu disputei a eleição e em momento algum eu senti falta do dinheiro, entendeu? Mas porque o pouco que eu precisei, o meu partido contribuiu e o resto eu levei na força do argumento, na força do trabalho, na força do convencimento, trazendo pessoas que acreditavam, né, naquilo que a gente defendia. Mas aí eu disputei a reeleição e naquele momento eu já queria ser candidato a deputado estadual. Mas as lideranças partidárias daquela época não me deixavam ser candidato. E sabe o que me falavam, Hayashi de Cleito? Falavam: Zé, você não pode ser candidato, não, você é um cara bom, mas nós já temos aí o fulano de tal, que é deputado estadual, se você for candidato, você pode atrapalhar a eleição dele. Eu falei: tá bom, eu vou atrapalhar, eu quero que ele perca, mas eu vou ganhar, entendeu? E então ganha um, perde o outro, e a eleição é desse jeito, não dá para ganhar todo mundo. Voto, né? Não dá para ganhar todo mundo. Mas eu não podia ser, eles não me deixavam ser candidato porque eu era um cara bom. Aí eu falava: então tá bom, vocês estão me penalizando porque eu sou um cara bom?
Eu sou bom, não posso ser? Né? Aí eu me senti igual o Ademir da Guia. Né? Eu digo sempre isso. O Ademir da Guia batia um bolão, era um camisa 10, eu adorava, embora criança ainda, mas eu adorava ver o Ademir da Guia jogar, mas o Ademir da Guia nunca jogou na seleção brasileira, nunca teve carreira na seleção brasileira, por quê? Porque nasceu na geração que tinha o Pelé. E aí, como é que tira o Pelé? Como é que põe o Pelé no banco para pôr o Ademir da Guia para jogar? Eu me senti assim, às vezes, o Ademir da Guia, né? E os meus mandatos de vereador, eu tive uma certa frustração por isso. Né? E aí eu deixei de ser vereador, né? Tá bom que eu fiquei na primeira suplência lá em 2008, mas eu deixei de ser... poderia ter voltado, né? Em 2012, veja, que eu saí de ser vereador, vim ser chefe de gabinete do governador, virei secretário. Acabou ganhando, né? Virei secretário. É a tal da derrota. Eu perdi uma derrota, eu tive uma derrota eleitoral, mas ganhei, né? Tive uma vitória política. Né? Poderia, se eu quisesse voltar em 2012 para ser candidato, eu poderia ser candidato novamente, talvez até ganhasse a eleição, mas aquele sistema não me agradava. Eu não queria ser medido, né, pelo dinheiro que eu tinha, pela capacidade de dinheiro que eu tinha para investir para ganhar a eleição. Mas aí nós estamos vivendo um novo momento. Né? Aquelas pessoas que na época que eu disputava a eleição, que criticava, que às vezes achava que já estava fazendo demais, levantando cedo no dia da eleição, ir lá votando e voltando para casa, né? Essas pessoas que só se indignavam, que falavam do processo, essas pessoas estão vindo para a política agora. Essas pessoas, com a chegada do Bolsonaro na política, criou-se uma motivação nessas pessoas. Então, o eleitor hoje ele tem uma característica diferente. O eleitor hoje está procurando votar num político que tenha conteúdo. O eleitor hoje está procurando votar num eleitor que tenha, num político que tenha compromisso. E aí o resultado dessa... Existem ainda pessoas que estão insistindo, gastando milhões de reais para ganhar a eleição, mas nós no PL, nós estamos demonstrando para essas pessoas que é possível ganhar a eleição no debate, que é possível ganhar a eleição no convencimento, mostrando para as pessoas que nós temos capacidade de fazer as mudanças e as transformações que esse país precisa. Então, a minha motivação está bem aí, o Hayashida e Cleiton. Eu quero me apresentar, né, e me apresento como pré-candidato, porque eu sei, eu acredito, eu me preparei, né, para ser deputado estadual. Né, ao longo da minha vida inteira, foi pensando que eu preciso estar preparado, porque o dia que a minha oportunidade chegar, eu quero representar bem as pessoas que acreditarem no meu projeto. Então, a minha motivação está aí. Deixei, larguei, não quis mais disputar a eleição porque aquele sistema não me interessava. Agora nós estamos iniciando a construção de um novo sistema, liderado pelo presidente Bolsonaro, né, liderado aqui no estado de Mato Grosso pelo senador Wellington, pelos deputados federais, pelos deputados estaduais do PL. Nós vamos construir um novo momento na política nacional. Nós vamos construir um novo momento na política estadual. E eu quero dar o meu sangue para ajudar a gente consolidar cada vez mais esse novo momento. Zé, do nosso tempo é maior do que outros negócios, mas também vem acabando. E eu já vou meio direcionar depois do seu discurso, da sua fala, que motiva mesmo a gente participar de política, né? Mas aí a gente vai entrar agora também, assim, numa situação de toda essa construção que foi feita, e você pertence aí a um grupo político com a base sólida lá em Rondonópolis, onde veio, que você citou na própria história aí, grandes nomes da política, que Rondonópolis acabou sendo um grande celeiro de político para o estado, né? O próprio Blairo Maggi, o próprio senador Wellington. E todo esse tamanho, nós falamos de proporcional, como que está esse arranjo para a majoritária no estado? O senador Wellington junto com o Bob Notti não filia, tem hora que coloca, que esfria, que vem, que vai, essa costura do próprio Mauro Mendes com aproximação ao Bolsonaro também em nível nacional. Como que pensa o PL estadual? E aqui, perguntando para o Zé Márcio, o secretário estadual do partido, como que o partido pensa 2026 numa disputa de majoritário, tanto de Senado
como também de governo? Sim, vou responder sem muito rodeio. Primeiro, o partido que chega onde o PL chegou, a nível estadual, né, com as conquistas que nós tivemos, o partido não pode abrir mão de ter uma candidatura a governador do estado, certo? Então, nós teremos um candidato a governador, certo? Hoje, quem é esse candidato a governador? É o Wellington Fagundes. O candidato do PL é o Wellington Fagundes. Ah, e Odílio Bobinotti? Amigo, Odílio Bobinotti está convidado pelo PL, né, por Zé Márcio, por Ananias, por Medeiros, Medeiros, por Catani, por Abílio, por Faisal, por Cláudio, o Wellington Fagundes. Eu fui junto com o Wellington, né, no escritório do Odílio, convidar ele para se filiar. O Odílio será muitíssimo bem-vindo aqui, no PL, com toda a liberdade, isso dito pelo próprio senador Wellington, dito reiteradas vezes, né, pelo nosso presidente Ananias, terá toda a liberdade para construir o seu projeto de candidatura a governador também. Mas hoje, filiado ao PL, está o Wellington Fagundes. Hoje, quem lidera o projeto de candidatura de governador, do qual o PL não abre mão, nós temos que ter, até porque quem votou, esses 47% da população do estado de Mato Grosso que votou num candidato do PL, tem a expectativa que para 2026 o PL tenha um candidato a governador. Entendeu? E nós vamos honrar a vontade desses 47% da população. E duas candidaturas postas de majoritárias sólidas, ao meu ver, sólidas. Duas candidaturas, pré-candidaturas, mas digo candidaturas mesmo de majoritária. O próprio Wellington Fagundes e o Zé Medeiros, a candidata ao Senado. Sim. Para essa composição partidária, que você tem essa leitura de uma composição, inclusive repetir que elegeu o Mauro e o Wellington de repente, talvez não com todos, mas pelo menos uma grande base, não dificulta trazer os partidos para formar essa chapa majoritária, Zé? Mesmo tendo duas candidaturas ao Senado, o Wellington e Medeiros. E aí vou dizer até uma coisa fora de partido, mas também a nora do senador concorrendo a uma candidatura majoritária, inclusive pontuando bem nas pesquisas recentes divulgadas. Como que cabe dois indicados nessa conjuntura toda de coligação de partidos? Eu penso que sim. Entendeu? Eu penso que sim. Na verdade, veja, numa chapa de eleições, numa chapa de candidaturas majoritárias, né, considerando que na eleição que vem nós teremos 2 candidatos ao Senado, veja, tem uma vaga de governador, uma vaga de vice, uma vaga para 2 suplentes cada Senado, não, desculpe, né? uma vaga para Senado e outra vaga para Senado. Então, são 4. São 4, vamos dizer, 4 cadeiras, né? São 4 cadeiras aqui, sem contar que cada uma suplência tem mais cada uma candidatura do Senado tem mais duas suplências. Então, eu penso que numa composição que tenha que agregar outros partidos, nós ainda vamos ter, né, com vistas a fazer essas composições, nós temos livre a chapa, a cadeira de vice, nós temos uma outra senatória e nós temos todas as suplentes que poderão ser passíveis, né, de serem usadas com vistas a fazer a composição e acomodar, né, as forças políticas a fim que a gente possa consolidar uma chapa que venha efetivamente ter viabilidade eleitoral, né, e desenvolver, né, um bom mandato. Então, nós vamos tentar, né, até o último momento, fazer essas composições, desde que, né, lembra do que eu falei lá atrás? Nós queremos melhorar a força política da chapa com vistas a desenvolver um bom trabalho. Nós não vamos trazer para cá ninguém só por conveniência eleitoral. Nós vamos fortalecer, nós não vamos prostituir, nós queremos aliança, nós não queremos acordo, nós queremos pessoas que venham para cá, que tenham capacidade de desenvolver um mandato voltado para a defesa das pautas das quais nós somos intransigentes na defesa.
aquilo que a direita quer, aquilo que o nosso presidente Bolsonaro, nos princípios Deus, pátria, família, liberdade, esses princípios nós não abrimos mão. Esses princípios são inegociáveis. Então, quem tiver a fim de construir um projeto com este perfil, com essa característica, tem assento aqui, tem lugar aqui, vai sentar à mesa para se conversar. Agora, não enquadrou aqui, não querem vir para cá, não estão convictos na defesa dessas pautas, que monte a sua chapa para lá. Você entendeu? Eu não tenho problema nenhum, né? Estou cada dia mais convencido de que o melhor para o PL quer dizer, desculpe, estou cada vez mais convencido que o PL tem capacidade, inclusive, de montar uma chapa pura, de apresentar uma chapa pura para concorrer ao governo do Estado. Era até a minha pergunta aqui, que se o PL pensava em manter uma candidatura pura. No caso o partido que recebeu, nas eleições passadas, a preferência de mais de 47% do eleitor estadual, certo? Um partido desse não pode abrir mão de apresentar um projeto para governar o estado de Mato Grosso. E resolveria o problema de vagas, né, Zé? Tinha cadeira para todo mundo já ir. Crescendo mais. Tô querendo ser senador. A gente, inclusive, nós não falamos, mas você foi suplente de senador já. Nós não falamos disso, né? Eu tive uma oportunidade em 2020. Mas sabe, a gente mais novo, dirigente de partido, eu fui secretário do PSL, que elegeu a Selma, o Barbudo, o Claudinei, o Silvio Fávero, que eu fui chefe de gabinete. E eu pensava sozinho, Zé, mas eu falava isso. O Gali era o presidente na época, eu falava assim, ó, vamos chapa pura que dá mais resultado. E daria matematicamente. O próprio Gali teria reeleito se a gente tivesse numa chapa pura de federal. Aí a gente acabou coligando com o Pedro Táxi lá e acabou cedendo a vaga, só elegeu o Barbudo. Mas se tivesse sozinho, faria o número que a gente tinha. O Rossato, que ensaiou e de última hora saiu, no mínimo estaria no segundo turno. E o Zé Medeiros, que deixou de ser candidato ao Senado naquele grupo, acabou vindo a deputado federal e acabou elegendo a Selma. Talvez mudaria a configuração do resultado se tivesse a coragem, e era isso que eu queria ouvir de vocês até, de por que não uma chapa pura? Como o próprio Abílio aqui, vocês estavam com o PL e o Novo praticamente, né? Isso. Que são os partidos de direita com mais Rapaz, a vontade PRTB também. é a vontade do povo. A vontade do povo está. As pessoas querem votar no candidato do 22. Agora, veja, se nós temos um partido forte, um projeto forte, liderado, como eu já te falei, pelo presidente Bolsonaro, e ainda de quebra, a gente tem aqui uma pessoa, né, com experiência de 6 mandatos de deputado federal, de 2 mandatos de senador da República, que conhece todos os problemas do estado de Mato Grosso, que debate todo dia os problemas do estado de Mato Grosso, que tem uma passagem pelo Senado Federal, de êxito, tanto que trouxe que a sua reeleição foi relativamente tranquila, e veja que o Hélio disputou 2 eleições em momentos que só tinha uma vaga, e o Hélio foi lá e ganhou as 2. Quer dizer, a população do estado de Mato Grosso tem confiança no senador Wellington. A população do estado de Mato Grosso quer o senador Wellington como governador desse estado. E o momento é agora. 2026, PL não abre mão de ter uma candidatura, e o candidato hoje que se apresenta para essa tarefa é o Wellington Fagundes, e nós vamos trabalhar fortemente para que os projetos sejam... A gente, parafraseando o presidente da Assembleia, né? O Marcos Russo, ele fala que não é candidato a majoritário, mas se o cavalo passar a arriada, ele conta. Não teria como o Wellington realmente não deixar passar esse cavalo, ao meu ver, pelo menos. Mas o Wellington já está montado nesse cavalo e não desce para nada. Né? Mas não vai parar nem para beber água. Agradecer mais uma vez sua presença, sempre é um bate-papo gostoso estar junto contigo, a gente sempre aprende, aí a gente sai melhor na entrevista do que a gente começou batendo esse papo contigo, por isso que
que rogo mesmo a Deus aí que abençoe o teu projeto. Tenho certeza que é um político de mão cheia que o Estado precisa, com um perfil diferente dos outros que se apresentam. Então, tem uma torcida muito grande nossa aqui de você permanecer com esse projeto, que esse projeto tem resultado. E se a gente não perguntou alguma coisa, deixar o microfone aberto do PodX para você fazer as considerações finais. Eu queria fazer muita coisa aqui, mas não pode. Eu também quero já, desde já agradecer ela e dizer que sempre tá, né? Nós estamos sempre de portas abertas aqui, tá, Zé? Eu acredito que nós tivemos uma oportunidade de estar junto lá, né? A gente se identificou Sim, sim. e eu gostei muito, porque esse papo, eu vejo muito você nas andanças. Eu te acompanho, eu vejo que você tá andando bastante, tá conversando, tá levando. E a gente vê isso também como uma parte de estratégia mesmo, de você se conectar, se comunicar com as pessoas. E a te agradecer já, né, somente pedindo aí para você trazer, né, um recado para a população, né? E chame o Quanto que é nosso importante, né? futuro governador, o Wellington, também, que tá as Exato. portas abertas. Nós já temos pré-agendado conversas aqui com o Thiago Boava, Sim, provavelmente sim. vai estar aqui com a gente. Candidato em potencial nosso, né? Pré-candidato em potencial nosso deputado O federal. nosso querido Zé Medeiros também estava na Itália, a gente está tentando Uhum. conversar de trazer aqui, mas é um espaço que é de vocês e a gente quer que vocês usem aqui. Exatamente. Mas abrir o microfone para você se a Então, gente esqueceu de perguntar assim, alguma coisa não, importante. agradeço mais. Bate-papo extremamente agradável, né? Muito contributivo aí enfim, para a gente ter a oportunidade aqui de falar um pouco da nossa história e também muito mais do que falar da nossa história, falar do entusiasmo, né? Eu sou muito entusiasmado, né, com o projeto do partido, eu sou muito entusiasmado com o estado de Mato Grosso. Eu acho que a gente ainda não conseguiu aproveitar metade do potencial que o nosso estado tem, né? Então, assim, quando eu me imagino deputado estadual, eu imagino debatendo exatamente essas oportunidades que nós ainda temos pelo estado de Mato Grosso. Eu acho que o debate ideológico é extremamente necessário, é produtivo, sobretudo para esses momentos de construção, de transformação que nós estamos vivendo, né? Mas eu sei que eu tenho firmeza, né? Eu me sinto com firmeza na defesa, né? Eu diria quase que intransigente, né? Daquilo que eu quero para o meu país, que eu quero para o meu estado. Não abro mão, né? Dos meus princípios éticos e morais, mas além dessa firmeza que eu tenho na questão ideológica, eu sinto que eu ainda tenho preparo para debater as questões e as pautas importantes para o desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Então, a minha motivação vem daí. A minha motivação vem, né, do momento novo que nós estamos vivendo, da confiança que eu tenho no resultado da minha história, que foi uma história de vida inteira, me preparando para, assim que tivesse a oportunidade, poder, né, prestar serviço de boa qualidade para a população do estado de Mato Grosso. Portanto, a minha motivação, a minha vontade, o meu razão, né, do meu trabalho no dia a dia é exatamente para isso. Ah, tá bom. Zé, na pior hipótese, você não será candidato ou você não se elegeu, mas o legado vai ficar aí. Eu quero que as pessoas que se elejam dentro do PL tenham esses mesmos propósitos. Vou trabalhar, vou conversar com todos aqueles que estiverem disputando as eleições no ano que vem, todos aqueles que estiverem envolvidos no processo eleitoral do ano que vem, porque a nossa meta é essa. A nossa meta é defender as nossas pautas, mas gerar renda, gerar progresso, gerar desenvolvimento, gerar oportunidade para Mato Grosso e o povo mato-grossense. E para o governo federal, o PL não abre mão, né? O nosso projeto é com Bolsonaro. Nós trabalhamos 2022, nós trabalhamos 2024, nós trabalhamos no fortalecimento do partido, porque nós precisamos devolver, né, o Brasil, né, para a mão dos brasileiros e dos patriotas, e isso vai acontecer com a eleição do nosso presidente Jair Bolsonaro. No mais, gente, olha, agradecer demais essa oportunidade, Cleito, Ayashida, estamos juntos no que vocês puderem, o que vocês precisarem, né, o PL está à disposição de vocês,
e sou muito grato, feliz e honrado por estar aqui participando desse bate-papo com vocês. Espero que tenham gostado, continue nos acompanhando. O PodX foi pensado para vocês que já nos seguem, para vocês que vão nos começar a seguir, para discutir política da maneira que a gente gosta, de uma maneira leve e propositiva, né? E qualquer coisa não gostou ou tem alguma sugestão, manda lá que as redes sociais hoje aceita tudo, a gente está checando. A equipe do Cleiton aqui está sempre antenada nas novidades tecnológicas e principalmente para dar uma resposta para vocês. Estamos fazendo esse programa, esse podcast, para atender a todos vocês que nos acompanham. Meu muito obrigado, Cleiton. Valeu, Hayashida. Zé, muito obrigado por você estar aqui. É uma honra, um prazer te receber aqui nos nossos estúdios. E assim, você que nos está acompanhando, compartilhe, tá? Tem os cortes que vai ser divulgados. Compartilhe aí a mensagem do Zé, né? Que chegue aí em mais pessoas, né? Seja compartilhado em mais cidades, em mais regiões, para que ele realmente possa consolidar aí esse projeto dele. Eu tenho certeza que vai ser de grande sucesso, viu, Zé? Nós estamos aqui torcendo porque nós acreditamos que realmente precisa ter pessoas boas, pessoas com propósito na política, e eu estou vendo isso em você. Parabéns aí pelo projeto. E é isso aí, nos segue, compartilha, né, o nosso episódio e nos acompanha aqui nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo aí, PodX Podcast.